Oi, eu sou a Cássia e hoje eu quero contar um pouco da história do porquê o nome Chega de Nutri, o que ele significa. Ele é levemente polêmico, né? Porque algumas pessoas acham elas entendem a proposta e outras já acham que ele é levemente agressivo. Não vou mentir que a intenção era essa mesma. Para quê? Para levar a uma reflexão. Como que eu cheguei nesse nome? Que não foi eu, óbvio, foi a agência maravilhosa que trabalhou comigo durante muito tempo, a Unânima. Sou grata ao trabalho deles, ao Renato, à Ângela. Enfim, né? Eu gosto de agradecer muito as pessoas que cruzam o caminho. E a gente chegou nesse nome por quê? O que sempre me incomodou na profissão? Eu acredito que a área da saúde, ela tá em uma transformação de que precisa realmente acontecer, sabe? Era uma questão que eu via muito nos pacientes de chegar e querer a mudança. Às vezes ela quer mudar, mas ela não consegue como, ela não sabe o como mudar. E a nutrição, ela pregava muito aquela coisa do eu vou te mostrar o que você precisa fazer, aonde você precisa chegar e assim, faça e depois volte e me mostre o resultado. E às vezes até a própria profissão ela não queria que isso acontecesse, mas o método sempre me incomodou. E eu tava batendo nessa tecla de, meu Deus, o que eu vou fazer de diferente? Bom, o que aconteceu? Fui trilhando o caminho, fiz a minha especialização na verdade, uma pós-graduação em ortomolecular. E por que ortomolecular? Na minha primeira aula da faculdade, eu me deparei com aquela lousa com a aula de bioquímica e eu fiquei apaixonada. Por que eu fui para ortomolecular? Porque eu brinco que essa máquina biológica que a gente mora, né, que o ser habita, o corpo, ele é uma máquina biológica. Então é como se eu precisasse entender o mecanismo por trás, as reações bioquímicas que ocorrem, porque nunca foi suficiente para mim o que eu faço. Fulano tem diabetes, o que eu faço? Qual é a conduta? Eu queria saber da conduta, mas eu queria entender o porquê. O que reações acontecem atrás ali naquele metabolismo, o que que tá causando, qual é a equação que tá causando aquele desconforto, aquele transtorno, né? A falta de saúde, vamos dizer assim, aquele desequilíbrio. Então eu fui para ortomolecular e eu acreditava muito que a gente precisava talvez suplementar, se corrigindo como suplementação resolvesse. E o que eu mais falo, o mais curioso é que eu precisei cursar a ortomolecular para perceber que eu não deveria suplementar. Nada contra a suplementação, mas eu percebia que as mudanças no estilo de vida que realmente precisavam ser feitas, né? A gente consegue entender como aquela equação chegou naquele resultado. Doenças crônicas é uma somatória de hábitos que você faz durante muito tempo. E quanto mais enraizado esse hábito tá, mais difícil às vezes é para ele mudar. E a gente precisa de persistência e às vezes um carinho, um caminho um pouco diferente, sabe? Aquela coisa do entenda o porquê é difícil e persista. E a gente vai mudando as estratégias. Bom, concluída essa pós-graduação, que era um sonho fazer mesmo, fui estudar o quê? Transtornos alimentares. E ali no transtorno alimentar eu entendi o comportamento alimentar. Então eu fui entender o biológico e o humano. E aí hoje eu consigo unir os dois. Porque não se trata apenas de não comer. Se a gente não consegue enxergar o porquê a gente faz, e cada um de vocês que está aí nesse outro lado da tela, precisa entender a sua motivação. A sua motivação é diferente da minha. Eu costumo perceber que muitas pessoas, depois de serem mães ou pais, resolvem mudar porque percebem que através do exemplo, e não é, eu preciso ser um exemplo, não, é que a criança ela aprende com aquilo que ela vê. E os pais que percebem que tem uma relação transtornada com a comida não querem esse sofrimento para os filhos, então aí eles resolvem mudar. Esse é um ponto. Agora existem outros infinitos pontos que a gente vai percebendo durante as consultas. Então, para que eu tô aqui hoje?
para te mostrar que existe esse caminho diferente, e o Chega de Nutri é para quê? Para você perceber se você já tentou diversos acompanhamentos nutricionais e você não conseguiu colocar aquilo em prática, porque é como se você soubesse o que fazer, só que ninguém te fala aquilo que você precisa saber de fato. E talvez é unir esses dois pontinhos e construir uma estratégia diferente, que não é uma estratégia de aí a gente vai começar com low carb, depois a gente vai passar para cetogênica. A estratégia não é essa, não é o que fazer, é o como fazer, como aplicar isso na sua vida, entender os seus bloqueios. Cada um de nós tem um ou vários bloqueios ocultos, são questões ocultas que não é que você esconde, que a gente não sabe, não consegue entender o quanto aquilo afeta as escolhas que a gente faz. E enquanto a gente não conseguir perceber aquilo, entender qual é a função desse peso ou dessa comida nesse determinado horário, se isso é um hábito, se isso são muitas coisas. Então o Chega de Nutri é para isso, é para chega de estratégia rasa, né? Não é a nutrição pela metade, apenas o focar no alimento, no poder do alimento, na função do alimento. Cada um tem a sua, mas não adianta a gente focar só na função biológica. O comer também tem a ver com prazer, com cultura, com um monte de coisa, e não dá para desconsiderar isso. É ir descobrindo aquilo que vai fazer a diferença para você. Então o Chega de Nutri é realmente um grito de liberdade para quem não quer mais viver nessa vida de restrições, ou de eu tento e não consigo, e eu volto a estaca zero, e eu acho que isso não é para mim. Todo mundo pode mudar, todo mundo pode conseguir. A questão é o quanto a gente persiste e ter um olhar mais carinhoso e diferente para poder te ajudar de fato. Então, esse também é um convite. É uma apresentação do Chega de Nutri, o porquê que ele existe, e cada vez mais eu vejo, e ele é um organismo vivo também. Conforme eu vou recebendo pessoas diferentes, eu vou agrupando informações diferentes às vezes os mesmos problemas acontecem para pessoas diferentes, ou seja, precisa de soluções diferentes. A gente não consegue resolver tudo com uma receitinha. Quem me dera fosse simples assim. Eu ajudaria muito mais pessoas e muito mais rápido, mas não dá. Então, se você é uma pessoa que já tá cansado ou cansada de tentar muitas vezes e já tá se sentindo desmotivado ou acha que não consigo, consegue sim. Você pode tentar de novo. E se você quiser, eu posso te ajudar. É só você começar. É só você entrar em contato aqui e a gente pode trilhar o seu caminho, descobrir a sua estratégia, que não é igual a de ninguém. Então, fica o meu convite. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima.